A paz do Senhor. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, né, juntamente com os irmãos que já nos conhecemos. E o Senhor me trouxe uma mensagem para falar aos nossos corações nessa noite, que está no livro de Jó, o primeiro capítulo de Jó. Amém, irmãos? O tema da nossa mensagem é confiança em Deus em meio à adversidade. Os irmãos, se puderem ficar de pé na presença do Senhor, em reverência à palavra do Senhor. Jó, capítulo 1, a partir do versículo número 1. Os ataques de Satanás. Em um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não o cercaste de proteção a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos a abençoastes, o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Amém? Os irmãos podem assentar-se. É interessante que Deus aqui, ele provoca o diabo, ele provoca Satanás ali, ele fazendo até mesmo, você, Satanás, você observou Jó, o meu servo, que é temente a Deus, mas primeiro ele perguntou: de onde você vem, Satanás? E ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Quer dizer que ele está sempre à procura de nos observar. A missão dele diante de Deus, ele é o nosso acusador. A Bíblia diz aqui que quando Deus estava reunido com os seus anjos, ele foi até ali, nas regiões celestiais, ele está ali com a missão de nos acusar. E onde Deus perguntou para ele: de onde você vem? De rodear a terra e passear por ela. E você observou meu servo Jó, que é um homem sincero, reto e que se desvia do mal? Ele disse: sim, mas é claro, o Senhor dá tudo para ele é rico, tem bens, tem filhos, tem filhas, toca nele para ver se ele não vai blasfemar de ti, toca nele para ver se ele não vai falar mal de ti, de te abandonar. Irmãos, o diabo, para fazer qualquer coisa contra nós, ele tem que ter a permissão de Deus. Ele tem que ter a permissão. Sem a permissão de Deus, ele não pode fazer nada. E Deus, ele permite muitas vezes para nos provar. E Deus permitiu que o inimigo tocasse em Jó, roubasse tudo que ele tinha. Permitiu que ele perdesse os seus filhos. E ainda não satisfeito, Deus tornou a perguntar: você observou Jó? Ele ainda continua na sua integridade, ele não blasfemou de mim, ele continua me temendo. Ele falou: claro, toca na saúde dele para ver se ele não vai blasfemar de ti. Então Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó também e trouxesse aquelas chagas, aquelas feridas. A Bíblia diz que da cabeça à planta dos pés. Jó perdeu tudo.
perdeu sua família, perdeu sua saúde, perdeu tudo. E ainda foi tentado pela sua própria mulher, que falou para ele: você ainda continua na sua integridade com Deus? Você ainda continua na sua sinceridade com Deus? Abandona esse Deus e morre. Ele falou: mulher, você está louca, você fala como uma louca. Deus me deu, Deus tomou. Ele continuava ainda na sua integridade. Jó, naquele tremendo sofrimento, seus 3 amigos, quando viram, não o reconheceram. Tamanha calamidade em que ele se encontrava. E a Bíblia diz que eles se condoeram de Jó, choraram, plantearam junto de Jó, mas depois eles o acusaram. Ah, Jó, você está dessa forma porque você pecou contra Deus, você deve ter roubado alguma pessoa aí, você deve ter feito coisas terríveis para você estar nessa situação. E a Bíblia diz que Jó, ele fazia interrogações a Deus, ele questionava Deus o porquê daquela situação. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia, ela nos diz: não erreis. Tudo que o homem semear, ele colhe. Mas no caso de Jó, não. A Bíblia diz que ele era um homem reto e que se afastava do mal. Ele tinha integridade para com Deus, ele tinha uma fidelidade para com o Senhor. Muitas vezes nós passamos dificuldades, erros, passamos por provas, porque o Senhor está nos provando. Mas muitas vezes são as nossas escolhas que nos faz passar por provas, ou até mesmo deslize, porque o diabo ele está o quê? À procura de uma brecha. Ele está, como ele disse, rodeando a terra. A Bíblia diz que ele está o quê? Ao nosso derredor, bramando como leão. Está à procura de uma brecha. E quando ele encontra, ele entra e destrói a vida da pessoa. A pessoa perde a moral, a pessoa perde tudo. E o Senhor, ele permitiu todas as coisas na vida de Jó. Porém, Jó continuou temente a Deus. Continuou servindo ao Senhor com toda a alma, de todo o coração, de todo o seu espírito. Muitas vezes nós não alcançamos a nossa vitória diante das lutas, diante das provações, porque nós começamos muitas vezes a blasfemar, começamos a murmurar, ao invés de engrandecer a Deus. E a Bíblia diz que Jó, ele atribuía toda a culpa a ele mesmo. Ele falava que se ele estava daquela forma, a culpa era dele. E muitas vezes nós, quando estamos passando por uma dificuldade, atribuímos a culpa a Deus. Ah, Deus se esqueceu de mim. Ah, Deus não se importa comigo. Deus não me vê, eu vou largar esse Deus, de que adianta eu servir esse Deus, falar do seu amor, e a minha vida só está indo a ladeira abaixo. E começa a blasfemar e virar as costas para Deus. Então o Senhor, nesta palavra, ele nos dá um exemplo, o exemplo de integridade, de fidelidade ao Senhor. Seja na dor, seja na perda, seja no que for, devemos ser fiéis ao Senhor, porque Deus é fiel. E ele não se esquece dos seus filhos. Ele está com seus filhos a todo tempo, seus olhos fitos nele. Jó, ele disse para Deus: eu te conheci só de ouvir, quando Deus falou com ele, no meio de um redemoinho. Deus falou com ele a respeito da sua sabedoria, da sua bondade. Ele falou: agora eu te conheço, porque eu só te conhecia de ouvir, mas agora eu te conheço. Eu conheço a tua fidelidade, Senhor. Eu conheço do teu amor, Senhor. E eu estou na tua presença, e de ti eu nunca vou sair da sua presença, porque agora eu te conheço, porque agora os meus olhos te veem. Irmãos, nós não vemos o Senhor,
mas nós cremos que ele existe. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que nunca viram o Senhor, porém creram nele. E nós cremos no Senhor, cremos na sua palavra, cremos que ele está conosco, cremos que ele habita em nós e pode fazer todas as coisas para nós. Quantos livramentos o Senhor nos dá todos os dias. A sua mão permanece firme, nos segurando, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas dúvidas, das nossas incertezas muitas vezes, das nossas reclamações muitas vezes. Mas ele é fiel e a sua palavra não pode mentir. Ele disse que estaria conosco todos os dias e ele está conosco. A sua mão está estendida. Ele morreu naquela cruz para nos dar a vitória. E em Cristo nós já vencemos todas as coisas. Eu não sei qual é a dificuldade que você passa. Eu não sei qual é o problema que você tem passado. Se é uma porta que você insiste que abre, ela está fechada. Eu não sei se é a morte que bateu na sua porta, a ausência de um ente querido. Eu não sei se é um sonho que se frustrou. Mas uma coisa eu sei, Deus é fiel. E ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Não deixemos que a dúvida invada os nossos corações, que as incertezas, que as murmurações, as reclamações venham tomar conta de nós, que devemos ter uma atitude de adoração, uma atitude de louvor. Amém, irmãos? Aleluia! Eu sei que aqui muitos estão passando por uma prova. Aqui muitos, como eu tenho passado, muitos, nós estamos na prova. Mas um dia nós seremos aprovados pelo Senhor, se não deixarmos o Senhor, se não voltarmos atrás, se não deixar que o pecado entre nos nossos corações, nós venceremos, porque pelo sangue de Jesus nós somos mais que vencedores. E o Senhor nos chamou para vencer. Jó venceu. E a Bíblia diz que o último estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Creia que o seu estado hoje não chega nem perto daquilo que Deus vai fazer, daquilo que Ele tem para a sua vida. Os sonhos de Deus hão de cumprir na vida dos irmãos e das irmãs. O que Deus preparou para você vai acontecer, porque Ele é fiel. Nós somos filhos dEle. E a Bíblia diz que o melhor dessa terra são para os filhos. Nós somos filhos do Senhor, porque o recebemos de todo o nosso coração, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. E o Senhor habita em nós. Em nós está todo o poder, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Comece a ter uma atitude de louvor, de adoração. Profetiza dentro da sua casa, profetiza sobre a sua família. Não deixe o seu sonho morrer. Não deixe a sua esperança morrer, mas creia que Ele vive e está intercedendo por você. Nada que sobrevém sobre a sua vida é somente porque o inimigo quer. O Senhor permite para nos provar, mas para que sejamos aprovados diante dEle. O Senhor conhece a minha vida, conhece a sua vida, conhece o seu deitar, o meu deitar, o nosso levantar. Ele conhece toda a nossa estrutura, conhece todo o nosso ser, sabe do que precisamos. Como ele disse, viste Jó, homem íntegro, que o Senhor venha falar de você também para Satanás. Ela é minha serva temente, ela é minha serva que confia em mim, o meu servo temente que se desvia do mal. Jó também disse, fiz uma aliança com meus olhos
para não pecar contra ti. Ele era um homem tão íntegro, tão reto, que a Bíblia diz que ele oferecia sacrifícios pelos seus filhos. Veja como eram unidos aqueles filhos, banqueteavam ali, uns indo na casa dos outros. Por quê? Porque aquele pai clamava, ele exercia a função de sacerdote, orando pela sua família, clamando pelos seus filhos. Deus permitiu que aqueles filhos foram, mas Deus disse que nunca naquela época houve mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. Deus deu o melhor para ele depois. Então Deus tem o melhor para você. Se você perdeu alguma coisa, se você está à espera de algo, saiba que Deus tem o melhor ainda para você. Deus tem o melhor. Amém, irmãos? Aleluia! A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite todinha, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja o nome do Senhor. De calabachurian de canta neve alabaçá. De cantou de manto de canta. Não permita, irmãos, que o inimigo venha fazer você tropeçar e murmurar. Mas erga-se na presença do Senhor com atitude de adoração, de louvor, de gratidão. Porque isso impede, se nós não agirmos assim, com gratidão, mas com murmuração, e vai impedir as nossas bênçãos, vai impedir nós de alcançarmos a vitória. Lembra do povo de Israel? No Egito, murmuraram e não entraram na terra prometida. Para alcançar a promessa, para alcançar a vitória, confiar em Deus. Acima de todas as coisas, ter fé, uma fé viva e inabalável, porque o nosso Redentor vive, como disse Jó. Ele sabia que o Redentor dele vivia e haveria de dar a vitória para ele. Ele nunca perdeu a esperança de receber a vitória. No final lá do livro ele diz: eu me arrependo de ter questionado tanto. Eu me arrependo de ter ficado indagado a Deus. Porque eu sei que o Senhor é poderoso. Jó, ele teve esse reconhecimento. Ele não pecou, ele não blasfemou, porém ele questionava Deus. Mas no final do livro ele se arrepende dele ter questionado. Por quê, irmãos? Somos falhos. Somos falhos. Nós, a todo momento, nós tropeçamos, mas reconhecemos, né, que o Senhor é Deus. Amém? Do celular. Oh, Deus. Vamos ficar de pé? Oh, de canta labaxere, canta nebe alabaçai. O Senhor Deus, nessa noite, Ele quer trazer você mais para perto dEle. Através da oração, através do jejum, através da adoração. Confiar em Deus em meio à adversidade. Devemos ter esse exemplo em nossos corações. Amém? De calabachuri canta nebe alabaçai.